Daí, Emerson, Boa noite, professor. Tudo bem? tudo tranquilo? Tudo certo. Deixa eu abrir meu... tá aqui meu vídeo. Uma espinha na testa. Como é que tá a prova aí? Muito difícil? Muito fácil? Moleza? Eu acho que a escola deveria oferecer acessibilidade para todos os alunos que têm Eu, na minha opinião, achei média. Média? Então tá bom. Média para difícil. Tá bom. Se fosse muito fácil, ia ser sem graça. Eu achei uma ou outra mais complexa, assim, que tem que ter bastante cuidado. As outras mais médias, assim, mas vai saber, né? Quando vê, vamos tudo também. Eu dei uma olhada por cima, só não corrigi ainda as provas de vocês. Tranquilo. As listas, eu corrigi a lista 2 de todo mundo e a lista 3. Eu comecei a corrigir, mas não consegui terminar de corrigir ela. Mas amanhã é feriado, eu vou ter tempo, eu vou corrigir a lista de todo mundo, as provas. Amanhã vocês já tem um canal do Grau AI. Deu mais mão que eu imaginava corrigir. Jesusão. Bom, vamos lá. Alguma dúvida, pessoal? É dúvida dos exercícios ou tem de alguma coisa da prova? Pode ser da prova. Só ali na primeira fiquei meio confuso. O estado plano de tensões é só quando eu tenho X e Y, né? Se eu Isto. tiver alguma tensão em Z, alguma coisa, ela não é plano, né? Não, se tu tiver em X e Z e não tiver nada em Y, ainda é plano. Tá, seria bidirecional. Bidimensional, isso aí. 2D. Beleza. Se ele é tri, já não é um estado plano. Já não é no estado plano. Beleza. Então já deu para captar. Na de vocês era não era plano e era principal, era isso, né? Isso aí. Bom, então já garantiu uma. Digamos que foi. Vou compartilhar aqui. Isso, como tem cisalhamento, ela é uma tensão principal. Como tu tem nas três direções, x, y e z, ela não é plana, né? Ela é tridimensional. Aí, conforme tresca, é só somar a maior e a menor, né? Você tem 3P a maior e 2P a menor. Então, a tensão de escoamento, segundo tresca, vai dar 5P. E de momento você tem que calcular, deu 4, alguma coisa P. Né? 4,58. Isso aí. Bom, então uma foi. Aí a 2, o pessoal ficou bastante com dúvida de áreas e de diâmetros, né? Mas a gente fez poucos exercícios aqui também, na verdade, tem esse defeito. Mas na real você tem que pensar no que está sendo conformado, né? Então a altura, a gente considera a altura daqui até o blank, a altura do blank, desconta esses 38, e o diâmetro e a área pega o diâmetro do material que está sendo conformado aqui. Só tem essa região no meio que não é conformado. Tudo bem, só que o material que está aqui no meio, ele vai continuar no meio. Ele pode ser que aconteça um fluxo de material e esse material vá para a borda. Então, considera essa área também. E quando a gente calcula para a capacidade de máquina, força, né? A gente sempre joga a força para mais, nunca para menos. Então, eu pego a maior, eu pego a maior deformação, maior variação de altura, para garantir que, né, a minha capacidade. Claro que, vou perder a precisão, tudo bem, mas a gente tem que nossa precisão, ela tem que ser, né,
para mais, não para menos. E aí, no mais, é isso aí. Ah, o que tinha que se ligar era só porque você tinha um encruamento prévio de 20%. Então, para calcular o K0, você usava 0,2. E para calcular o K1, você usava 0,2 mais a deformação calculada em B. Eu acho que era 0,5, alguma coisa assim. E aí tinha que somar duas aí para calcular o KF2. Então, isso aí pode ser que tenha bastante gente errado, né? E a questão que eu queria escutar era: é mais fácil de produzir, mas o componente sai mais fraco, né? Com menor resistência ao escoamento. Certo? Porque o KF, se vocês calcular o atual e o novo, a força dá menor para conformar, ou seja, é mais fácil de produzir, mas o teu KF1, né, depois do processo, ele é menor. Ou seja, o teu material ele tem uma tensão de escoamento menor. Uma tensão de escoamento esperada menor. Ou seja, ele é mais fraco, né, de menor resistência. A 3, só substituir na fórmula, eu acho que foi bem tranquilo. A ideia é vocês ter, através de uma fórmula teórica, uma experiência prática. Por isso que eu fiz esse exercício, essa pergunta B, né? Que é quanto menor a espessura, mais força eu preciso para forjamento. Isso porque é mais difícil de fazer o material escoar pela espessura menor, né? Eu tenho que vencer mais atrito. Essa que é a lógica desse aumento de força, né? Eu não lembro, dava 900 e poucos megapascal, alguma coisa assim, não lembro de cabeça, tem que puxar o gabarito lá. E a 4 talvez foi a mais trabalhosa, né? Essa aqui ela dá trabalho mesmo, ela é simples, mas ela dá trabalho, né? Tem que você fazer várias contas, né? Então, primeiro calcula o raio de laminação, deixa eu ver se eu tenho aqui o gabarito. Primeiro calcula o raio de laminação, depois calcula... aqui eu tenho as forças, tá? O raio de laminação o atrito 0,4, o raio de laminação 65 milímetros. Então aqui calculo o atrito 0,4, raio de laminação 65 milímetros. A largura esperada acho que era 92 milímetros, aumentava um pouquinho dos 90. Opa, daqui. A tensão média era constante. Deixa eu ver quanto que ficou a tensão média. 8,88 quilogramas por milímetro quadrado. Né? E aí a força ideal e o momento e a potência ficou 3.000 watts. 3.000 watts. A força 590 quilos e o momento 127 newton-metro. 3.347 watts a potência, exatamente. Tá? Eu vou dar uma conferida se esse meu gabarito está 100%, mas eu acho que é isso aí. E aí acho que amanhã a gente já envio para vocês as provas corrigidas e a nota do grau A, para quem entregou todas as listas, tá? Quem não entregou a lista, quer entregar, dá tempo ainda, certo? A prova acho que todo mundo entregou, mas as listas entreguem, tá? Só eu vou demorar um pouco mais para postar a nota do grau A, mas não deixem de entregar, porque eu vou fazer a lista, né, vai valer 3 pontos, as tarefas valem 1 ponto e a prova valendo 6 aí. Botei 6 já o ponto aqui. Então, valendo 6. Tanto as tarefas quanto as listas dá uma nota interessante ali para compor, né, o teu enfim, a tua nota, né, o teu grau A, nota de grau A. Eu cortei o áudio aí do pessoal que estava cheando aí, mas se tiver alguém alguma dúvida em relação à prova ali, ou a lista e forjamento, né, lista 3, forjamento e laminação, fique à vontade, tá, pessoal? Hoje eu postei mais uma lista de trefilação e extrusão,
tá? Trefilação, vocês têm aquele exercício no Excel lá, que vai facilitar bastante para vocês fazer a lista 4, né? Lista 4. E a questão de extrusão a gente vai estudar na aula de hoje. Tá? Eu postei, pena agora, de 7 horas, eu postei lá. Eu peço desculpa que eu não consegui preparar a aula antes. Final de semana eu me enrolei, eu achei que eu ia conseguir fazer e eu tinha as tarefas de vocês para corrigir e fiquei corrigindo as tarefas e não consegui preparar a aula. E domingo não deu tempo também, deu uns problemas, enfim. E hoje eu trabalhei o dia inteiro e também não sobrou tempo de preparar o Moodle lá, mas tá tudo nos conformes, tá, pessoal? Todo mundo aí, 14 participantes? Vamos para a aula, vamos para o conteúdo. Conteúdo, extrusão. Deixa eu maximizar aqui. Hoje a gente estuda mais um processo de conformação, tá? Que é o processo de extrusão. Eu botei lá, mas eu tenho que puxar para a aula certa. Tá? O processo de extrusão, ele na apostila da URGS não tem conteúdo. Tá? Não tem conteúdo. Então eu postei lá um capítulo do livro do Jorge Dieter. Esse aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Tá lá em materiais complementares. Eu vou arrastar para a aula para vocês terem ele certinho, tá? Ele ter no lugar certo. Então, toda essa apresentação de hoje, esse conteúdo de hoje é baseado nessa literatura aí, tá? Eu achei esse livro do Dieter é um livro bem denso, tá? Ele assim, é maior que um Shigley, né? Para quem eu dou elementos máquinas, tem a preferência Shigley, esse é maior que o Shigley. E ele fala só de conformação, tá? Fala só de conformação. Só não, ele fala de materiais, certo? Resistência de materiais, propriedades de materiais, fadiga de materiais, fluência de materiais e metade do livro, o resto metade para frente do livro é só conformação. Cada processo um capítulo, mais ou menos como é a minha aula, tá? Eu baseei bastante nesse livro, embora esse livro é bem mais denso, tá? Ele tem muito conteúdo. Se vocês quiserem pesquisar alguma coisa a mais, enfim, é um livro que eu recomendo. Ele não é tão específico, né? Ele tem um capítulo de forjamento. É pouco, né? É pouco, porque você pode ter um livro inteiro de forjamento. Mas ele é um referencial interessante, tá? Um referencial interessante. Então, muitas dessas figuras vocês vão ver na apresentação, tá? Eu só estou passando para vocês visualizarem. Tem bastante texto, né? Ele fala bastante, ele puxa as fórmulas, as mesmas que eu utilizo na apresentação, tá? Enfim. Tá? Então, tá lá no Moodle, só não tá no lugar certo, mas eu já vou arrastar ele assim que na hora do intervalo eu já acerto isso aí. Processos de extrusão, então. O que é o processo de extrusão? O processo de extrusão, o pessoal diz, extrusão é que nem trefilação, tá? Eu discordo um pouco, em partes, tá? Porque o mecanismo da extrusão e da trefilação é totalmente diferente. A trefilação você puxa, você traciona o material e faz ele passar por um furo cônico, tá? Então você tem uma redução pequena, é um processo a frio, porque você tem que ter resistência do material para ser tracionado, né? Então o material precisa ser um processo a frio, né? Ou com material de resistência, tá? E você gera uma compressão indireta, né? Um furo cônico gera uma pressão, mas ela é indireta, né? Em relação à força de tração que você aplica. Tá? Já o processo de extrusão, ele é baseado na compressão, né? Você comprime o material e faz ele passar por um orifício, por uma matriz. Tá? Lá na laminação eu falei que a laminação era que nem a máquina de fazer pão, né, da nona. Tem 2 rolos, você toca o rolo e comprime a massa, né, vai sovando a massa.
Esse aqui é que nem fazer macarrão, né? O processo de extrusão é que nem fazer macarrão. Você tem lá uma matriz e você tem um fuso que comprime a massa, né? Comprime a massa pela matriz. O processo de extrusão é mais ou menos isso. Você tem um êmbolo, tá aqui a figurinha, tem um êmbolo que é o RAM, tá? E esse êmbolo comprime o tarugo, né? O billet, aqui, por um container, tá? uma prensa, em oposição a uma matriz, que é o die, que é o die, né? A matriz. Aqui está o produto extrusado e aqui está o porta-ferramenta. Porta-ferramenta. Então, isso aqui é extrusão direta. Você comprime o material entra num estado de elevada tensão, certo? E ele é expurgado aqui, pela matriz. Esse processo, ele é basicamente a quente, embora exista extrusão a frio. Tá? Mas a aplicação do processo de extrusão é a quente. Então, trefilação, tração, processo a frio. Extrusão, compressão, processo a quente. Tá? Trefilação, você tem a fieira, né, que é o furo cônico, e na extrusão você tem uma matriz, que pode te dar diversas formas para o teu material. Tá? Extrusão direta, o material sai no mesmo sentido que o êmbolo avança. Extrusão indireta, deixa eu tirar esse quadrado aqui, que talvez vocês não estejam vendo. Extrusão indireta, o êmbolo avança numa direção e o material é extrusado na direção oposta. Tá? Então, na extrusão indireta, a gente já pode imaginar que a construção, existem alguns problemas de construção, certo? Algumas limitações de comprimento, tá? De tamanho, de matriz, né? Mas é um processo que ele é vantajoso quanto às forças, tá? É preciso menos forças para realizar uma extrusão indireta. Você tem menos atrito, você tem alguns problemas que acontecem na extrusão direta que são resolvidos na extrusão indireta, por isso que ela é usada também, bastante usada. De onde é que veio esse processo de extrusão? Ele veio desse processo aqui, ó. Tá? Antigamente, os fios elétricos, eles eram isolados por chumbo, tá? Por uma camada de chumbo. E a maneira de aplicar uma camada homogênea no fio era pelo processo de extrusão. Tá? Então, você tinha aqui o chumbo, certo? O fio ficava passando aqui e existia um pistão que pressionava esse chumbo, enfim, e ele formava o revestimento, né? O que hoje é de plástico, mas daqui, dessa necessidade, surgiu esse processo e foi adequado para o processo de extrusão de aço. Tá? Beleza. Então, a gente pode ter... Bom, vou falar isso antes disso, vou falar aqui as matrizes, eu quero falar dos produtos. Tá? Vou bagunçar um pouco a apresentação, mas é para seguir uma certa lógica do que eu estou falando. Então, o processo de extrusão, ele sai do tarugo, que é isso aqui. Tá? É um alumínio... A grande aplicação do processo de extrusão é em alumínio. Atualmente, se utiliza muito perfil de alumínio extrusado, seja para janelas, o consumo de janelas em alumínio está aumentando, né, exponencialmente. Esquadrias, janelas, tá? Box de banheiro de alumínio extrusado, tá? Acessórios automotivos, né? Tem muita coisa de alumínio extrusado, tá? Aqueles estribos e tal. Antigamente era tudo feito de tubo de aço, enfim. E hoje as montadoras veio da Europa, enfim, né? Se utiliza muito alumínio extrusado. Quem trabalha da Randon, eu sei que o pessoal que trabalha na Randon, aquele perfil de proteção do ciclista, né? Aquilo é um perfil de alumínio extrusado, né? Aqueles que é marra lona, lá não lembro o nome, tira fino, não lembro o nome certo.
Aquilo também é um perfil de alumínio extrusado. Então, tem muito uso na indústria o alumínio extrusado. Tá? Para aços é utilizado também, mas a grande aplicação de aço é tubo. Né? Tubo sem costura. Tubo sem costura para aplicação de elevada responsabilidade, elevada pressão e elevada temperatura. Tá? Grande aplicação no uso de cilindros e caldeiras, tubulação para caldeiras. Tá? Cilindros hidráulicos, tubulação para caldeiras. Então, tubo extrusado sem costura. Tá? E aí, ó, faço o que tu quiser com perfil de alumínio. Tá? Placa solar, está em alta ali. Toda a fixação da placa solar é feita em alumínio extrusado. Tá? Todos os granchinhos, né? Tem um monte de grampinho que fixa. Ela é um perfil extrusado. Vocês estão vendo meu mouse? Vou voltar um pouquinho. Ela é um perfil extrusado. Vou abrir a apontador laser. É um perfil extrusado, sei lá, parecido com esse aqui, ó. E aí o pessoal fatia numa largura reduzida, pequena, tá? E aí faz os furos e tal, e tá pronto o teu grampo, né? Quem já tem lona marítima também, né? Utiliza o mesmo princípio, faz um grampinho assim de alumínio, fatia e de alumínio extrusado você tem teu produto, tá? Então é um processo versátil, tá? Versátil. Você sai do alumínio fundido, né? Alumínio fundido com defeitos, com inclusões, com porosidade, que tira toda essa porosidade e tem um produto pronto para uso, de elevada, um ótimo acabamento superficial, uma ótima resistência mecânica. Tá? Ele é um processo com uma redução muito grande. Tá? Daqui do diâmetro do êmbolo até o diâmetro da tua peça, até a área da tua peça, é uma redução em área muito elevada. Então, isso vai encruar teu material significativamente. Tá? Para fazer esse processo, a gente utiliza prensas verticais e horizontais, tá? Até 2.000 toneladas as verticais e até 5.000 toneladas as horizontais. Então, é força pra caramba. Alguém abriu o áudio aí? Quer fazer uma pergunta? Vou perguntar aí. Não, confira. Já fecharam já. Tá? Se alguém quiser interromper, o professor vai mais devagar. Ou, tem esse produto, ou não é extrusado, né? Eu uso, eu não uso, fica à vontade. Prensa hidráulica vertical, prensa hidráulica horizontal. A prensa hidráulica horizontal, ela fica apoiada numa base, tá? Uma base no sentido do chão, assim. Né? O êmbolo é na horizontal. E aí a face inferior, ela tem um suporte e tal. A face inferior, ela tem mais massa que a face superior. Ela tem mais aço, a prensa horizontal, na face inferior do que a face superior. E o aço ele é um excelente condutor térmico e o ar não, né? Então, ela vai resfriar mais rápido na face inferior. Resfriando mais rápido na face inferior, vai aumentar o KF do teu material. Aumentando o KF, vai aumentar a força. Não, tá, vai aumentar a força? Sim, vai aumentar a força. Mas o maior problema não é esse. O problema é que quando você aumenta o KF na parte de baixo e você tem um material mais mole na parte de cima, vai haver uma deformação não uniforme. Tá? Vai escoar o material de cima e o material de baixo não vai escoar. Tá? Isso é problema para trefilação porque gera defeitos no produto acabado. Tá? Então, as prensas hidráulicas verticais, elas têm um melhor controle de resfriamento. Então, é mais complicado fazer? Mas ela tem suas vantagens. Tá? Então, essa que é a razão, a relação. E aí, existe um elevado controle da velocidade de avanço, que é fácil de fazer, porque é uma prensa normalmente hidráulica. Tá? De 0,4 a 0,6 metros por segundo. Né? E essa velocidade vai impactar bastante na qualidade do seu produto final. Certo? Na força que você precisa para extrusar, certo? Então, essa velocidade de avanço ela deve ser controlada no teu processo. Próximo. Lei. A gente tem
imagens, tá? Da matriz de extrusão, tá? Então aqui tá o produto extrusado, isso aqui é o que tu vê, certo? Isso aqui é as costas da matriz, tem um êmbolo aí, tanto no V. E aqui a gente tem uma matriz de extrusão, tá? Para você ter mais ou menos uma ideia do tamanho do negócio. Essas 4 cavidades é onde entra o teu material, certo? O material entra aqui e sai do lado do outro lado aí no formato que ele deseja, tá? Existe aqui dentro um processo chamado de solda, certo? Ele se divide e ele pode se juntar para formar, por exemplo, um tubo sem costura. Então, o material se divide em 4 ou mais, enfim, cavidades. Ele existe ali dentro uma câmara de solda, quando o material a quente vai ser comprimido e vai soldar novamente para então fazer teu produto final. Tá? Isso é só uma aplicação, né? Precisa ser assim para que você consiga fazer um tubo sem costura, tá? Mas se você não precisar, beleza. Cada cavidade sai um formato de peça e tá tudo bem, né? Mais simples, tá? Aqui a gente tem uma imagem da matriz, mais ou menos para você ter uma ideia, tá? Aqui dentro vai o teu material, o teu tarugo. A gente tem a ferramenta e a porta-ferramenta, certo? A matriz 6 aqui, certo? Destacada. Elevada tensão, choque térmico e oxidação, né? Processo a quente, normal. Aqui a gente tem 2 materiais formando a tua prensa, um para resistir à tensão e outro para resistir à temperatura. Né? Então, o 4 aqui, ele é um material que tem que resistir à elevada temperatura. E o 3 é um material que, claro, ele vai aquecer, mas a função dele é dar rigidez à tua máquina, à tua prensa. Tá? Então, você tem um material para cada função. E o 1 é uma cunha, certo? Uma cunha, uma gaveta, poderia-se dizer assim, para quem é mais ferramenteiro, que ela vai garantir a vedação aqui do conjunto. Certo? Você vai prensar aqui, uma pequena pressão aqui, vai te dar uma força de contato bem grande aqui, entre o 5 e o 4, e vai garantir a vedação do teu processo. A gente pode ter entrada reta ou entrada cônica, certo? Tem as suas vantagens, cada uma e suas desvantagens. A entrada reta você consegue aproveitamento melhor do material, né? Você consegue executar o processo até o final, mas existe aqui uma zona morta, o material vai acabar resfriando, né? E vai formar o ângulo natural do processo. Tá? A entrada cônica, menor força de processagem, maior atrito, um semiângulo entre 45 e 60 graus. Então, lembra lá na trefilação, a gente falava de 10 graus, né? 8 graus de ângulo. E aqui a gente está falando de 45 a 60 graus. Então, é um ângulo bem superior. Se vocês tiverem que fazer um projeto de uma peça extrusada, né? Tem algumas recomendações padrão, tá? Que o teu fornecedor vai te fazer. Se você conseguir desenhar uma peça já mais certa para o processo de extrusão, mais rápido vai ser teu projeto, tá? Menor essa iteração. Tá? Então, o que a gente tem que evitar? Óbvio, como a gente tem uma matriz que precisa fazer essa peça, então essa matriz ela tem que resistir a esse esforço. Tá? Então, cantos vivos é um problema para a matriz. Tá? É um problema para a matriz, porque vai concentrar a tensão. Então, canto vivo externo ou interno, né? Ambos são problema. Um para peça, outro para matriz, enfim, mas vai dar problema. Ressalto desbalanceado, o que vai gerar? Vai gerar que a peça vai sair com uma temperatura diferente do lado de cá, do lado de lá, e uma força né, transversal na tua matriz. Tá? Então, a tua matriz vai durar bem menos com a força desbalanceada. Tá? Então, aresta, ponta de faca não consegue fazer na extrusão, né? Consegue, mas tua matriz dura pouco, teu processo fica caro, tua peça fica ruim. Tá? Espessura de parede desbalanceada, já falei. Furos, remoção também desbalanceado, também gera forças transversais na tua matriz, que vai gerar a menor vida útil. Tá? Menor vida útil. Então, o que seria mais adequado? Então, ressalto balanceado, espessura balanceada, furos balanceados, raios, né? Evitar ao máximo cantos vivos.
e tem uma peça mais ou menos nesse padrão aí. Tá? Características gerais. Tá? Então, o processo normalmente é quente, mas existe processo frio também. Extrusão de alumínio é a quente ou a frio? O alumínio é um material que ele entra em fusão a 600 graus. Tá? 600 graus. Então, se vocês calcularem a temperatura de recristalização do alumínio, dá 360 graus, por aí. Ou até menos, não me lembro. 200 e poucos graus, não me lembro da cabeça. Depois a gente faz aí, juntos, quando for fazer algum exercício. Então, o processo de alumínio, ele está assim, no limite entre quente e frio. Tá? Então, o extrusão de alumínio é até considerado processo a frio. Mas ele acontece ali a 200 graus, 100 e poucos graus, tá? E o alumínio é um material dúctil, mole, que permite, tá, esse tipo de processo. No meio do processo lá, então, quando você está prensando, ele acaba aumentando a temperatura, certo? Indo para um processo a quente. Mas, na saída da matriz, você tem um processo a frio. Deu para entender mais ou menos qual que é a jogada? Então, ele é considerado um processo de extrusão a frio, tá? Mas, para auxiliar a conformação, enfim, existe essa relação do processo a quente, tá? O aço já não. O aço já, os tubos sem costura são feitos com processo a quente. Então, ele sai com carepa, né? Ele sai oxidado, tá? Cada especial oxidação, pior. Né? Força para conformação, né? Pior a frio, mais força, né? Pensa melhor, mais carga sobre a matriz, tá? Não. Deformação, a frio melhor, né? Menor deformação, e a quente você tem uma deformação maior. A quente você tem problema que você não consegue ter uma espessura muito fina na extrusão a quente, tá? Então, tubo de parede sem costura, normalmente é com uma espessura relativamente grossa. Ou seja, o que é grossa, professor? Sei lá, é 3 milímetros, 3,75, tá? Não vai ter tubo sem costura com parede 1 milímetro. Tá? Se ficou claro. Sei lá, um tubo de 1 polegada, a parede não existe, tá? Então, tubo sem costura, 1 polegada você nem consegue fazer, você nem consegue encontrar, né? Você vai encontrar lá 1,5 polegadas, uma parede de 3, 4 milímetros, 5 milímetros, tá? Nessa ordem de grandeza. Metalurgia, então a quente acontece a recuperação e cristalização, já falamos bastante sobre isso, e a frio acontece o encuramento plástico, que vai aumentar a resistência do material e vai reduzir a ductilidade. Aí as últimas duas propriedades, tá, pessoal? Isso que a gente já falou bastante também, né? Quente a frio. Quanto maior o atrito, mais não homogênea é o teu processo, certo? E aqui a gente observa a zona morta. A zona morta, né? Que é a parte do material que não sofre deformação. Não sofre deformação. O que mais que preciso falar? Zona morta, melhor atrito. Bom, depois a gente vai falar sobre isso. Aqui a gente tem mais ou menos também o fluxo do material na extrusão, né, com uma entrada reta, quadrada. No início, no meio e no final do tarugo, certo? A gente observa uma distorção elevada no teu material que está dentro do tarugo. Tá? Distorção elevada. Parte por atrito, parte pela matriz. Perdão, é do sono. Na extrusão direta. Isso que eu tinha que falar que me esqueci. Na extrusão direta, o material que estava aqui em cima, ele vai ter que descer, vai ter que ser deslocado. Então, aqui existe o atrito entre esse material e a parede da tua prensa, do teu container. Certo? E, esse material que está aqui, até ele chegar aqui, olha só quanto a parede ele caminhou, né? Quanto atrito ele sofreu. E esse atrito traz junto consigo oxidação. Tá? A vantagem da extrusão indireta é que não há movimentação no material. Ou seja, esse material que está aqui no meio aqui, ele não precisa se deslocar em relação ao container. Tá?
Quem faz deslocar é a matriz. A matriz que vai descer. Esse material vai ficar paradinho até que a matriz conduz ele para dentro do processo, né? Para o produto conformado. Tá? Então, há menor atrito no processo de extrusão indireta. Não tem problema da oxidação, da tua peça aqui oxidar e vir caminhando, trazendo esses óxidos. Tá? E porque não há essa movimentação de material. Certo? Então, embora haja restrições na extrusão indireta, ela tem essa vantagem. Tá? Aqui a gente tem a relação de forças, né, em relação ao curso do processo. A extrusão indireta, como não tem atrito, a minha força é constante, igual a força necessária para conduzir o material dentro da matriz. Tá? No processo de extrusão direta, no início a minha força é elevada, porque eu tenho muito material atritando, e conforme o material vai sendo extrusado, né, a minha força de extrusão direta vai reduzindo, até tanger aqui a força de extrusão indireta quando está no final do meu processo. Não tenho nada de material a ser extrusado. E no final do processo, o restinho do lado do material que sobra, da zona morta, ele já está numa temperatura mais baixa, enfim, e aí você tem um aumento exponencial de força. Tá? Então, o final aqui do processo vai ser mais pesado para você realizar. A força depende do tipo, da razão, que é a deformação, da temperatura de trabalho. Tá? Embora didaticamente eu não vou botar exercício para vocês variando temperatura, tá? Isso a gente já faz bastante em forjamento, bastante laminação. Eu vou fazer didaticamente um exercício variando a velocidade de conformação. Tá? Vocês vão ver a influência, enfim, da velocidade de conformação. E, enfim, as condições de atrito aí do teu processo. Tá? A maioria dos metais é extrusada a quente, problemas de oxidação, amolecimento das ferramentas, né? Descarbonetação das ferramentas, né? Que é o quê? Quando a tua ferramenta começa a trabalhar numa temperatura elevada, o carbono, certo, da casquinha, tende a sair para um meio de maior concentração para um meio de menor concentração. Então, tu tem uma matriz ligada, um elevado índice de carbono e um material a elevada temperatura com baixo índice de carbono. Tá? Então, ele vai tender a roubar o carbono da tua matriz, certo? Ou esse carbono vai para um material, certo? O que é ruim, porque o material com carbono vai ficar mais duro, enfim, vai te dar problemas de trincas. Ou esse carbono vai embora com o dióxido de carbono, né? Oxida. Vira dióxido de carbono e vai embora no teu processo. Tá? Difícil lubrificação. Tá? Ora, a gente tem tarugos de 1.100 a 1.200 graus, para aços, né? Para aços. Pressão de extrusão entre 800 e 1.200 megapascal. Qual lubrificante que vai resistir a essas condições? Né? O óleo sei lá, 300 graus, já evaporou. Usa um polímero, um nylon, né? Nylon a 600 graus já virou gás também. Né? Sei lá, professor, usa um grafite vira diamante. Então, é difícil a lubrificação. Tá? Que material que vocês utilizariam, pessoal, para fazer essa lubrificação, para servir de lubrificante? Tá acabando meu tempo, a gente vai lá para a segunda reunião, mas depois a gente vai responder essa pergunta, mas já vão pensando aí. Que material que eu utilizaria para ser lubrificante no processo de extrusão? Com a pressão entre 800 e 1.200 megapascal. Lembra que o aço escoa, né, a 250, o aço doce, e rompe a 400, então é o dobro da pressão necessária para romper o aço. Tá? E o tarugo ali a 1.100 graus, né, com uma temperatura muito elevada para qualquer material. Certo?
extrusão quente, influência da velocidade do êmbolo, a gente vai calcular, se não calcular, vamos ver que a velocidade do êmbolo muda a tensão